Então, vamos lá, pessoal, boa noite então a todos. Vamos deixar gravada aí essa aula. Então, a gente vai para a nossa última aula, da UC de Fundamentos de Refrigeração e Climatização, né? Na última aula, pessoal, eu estava falando sobre, deixa eu só pegar onde eu estava aqui. A gente estava falando então sobre as recomendações do fluido refrigerante. Então, agora nós vamos para uma parte final, onde a gente vai abordar então sobre eh, a evacuação do sistema de refrigeração, né? Ou seja, quando eu preciso retirar o gás e fazer uma limpeza, substituir por um novo, fazer uma nova recarga, né? Então, como fazer a carga de refrigerante, como recuperar é o recolher, né? Como a gente deve escolher um fluido refrigerante alternativo, né? Então, por exemplo, o retrofit, o que que é? A gente tirar um fluido refrigerante, colocar um novo que seja mais ou menos compatível, né? Um refrigerante compatível com o sistema já existente, sem precisar fazer grandes alterações e principalmente levar em consideração meu compressor, né? Se aquele gás refrigerante é mais ou menos compatível com aquele refrigerante antigo e que meu compressor não venha a sobrecarregar com aquele nova carga de gás, com aquele novo refrigerante, né? E também a questão do óleo do compressor, né? Se aquele óleo do compressor também é compatível com aquele gás refrigerante, se ele é totalmente inerte, né? Se ele não é misturável, se ele não reage, né? Se for reativo, aí vou ter um problema. Então, quando se faz um retrofit, não pode fazer nada de forma sem um critério mínimo aí, tem que levar em consideração algumas coisas, né? Então, primeiro, é, vou falar isso mais adiante aí, pessoal. Não vamos passar o carro na frente dos bois. Vamos fazer seguir a sequência aí. Bom, então, para fazer a chamada evacuação do sistema de refrigeração, pessoal, quer retirar o gás, eu vou precisar da chamada bomba de vácuo, certo? Então, para retirar eu vou retirar não só o que além depois que eu retiro o gás, eu preciso fazer uma limpeza. Essa limpeza que consiste, eu vou retirar ar, né? Vou retirar o ar ali, atmosférico, que tiver presente, gases não condensáveis, né? Aquele que não, a impressão não se transforma em líquido, e a umidade, né? Então, todos esses fatores aí, todos esses elementos no sistema de refrigeração acaba com ele diminui bastante drasticamente do rendimento do nosso sistema de refrigeração, nosso sistema de climatização. O gás refrigerante misturado a esses elementos, então ele ele dá problema no compressor para poder, né, esses gases condensáveis, não condensáveis, né, porque é umidade também no próprio compressor é prejudicial, né? Então, no compressor tem que ter apenas o fluido refrigerante trabalhando ali. E no máximo ele misturar com um pouco com o óleo do compressor, certo? Ah, então, para isso, eu preciso fazer, para retirar esses elementos aí, que é indesejável, né? Na verdade, no meu circuito tem que ter único e exclusivamente fluido refrigerante, eu preciso fazer essa evacuação, chamada desidratação, né? Então, o que que eu faço? Eu utilizo uma bomba de vácuo que vai atingir pressões na ordem de 500 micrômetros de mercúrio, né? Então é um vácuo pequeno, pessoal. Vácuo além do limite também você pode fazer aquela implosão, né? Que é a chamada explosão inversa. Você faz, né? Ao explodir de fora para dentro, né? Então, qual que é o passo a passo? Primeiro, eu fecho a válvula de serviço, onde é a parte de sucção, né? Onde vai e gera o vácuo para o compressor. Então, é a válvula de serviço relativa à sucção. Vou conectar a mangueira de baixa pressão do manifold, né? Essa mangueira é a mangueirinha azul. Vou conectar na válvula de serviço. Vou conectar a mangueira central do manifold, que é a amarela, na bomba de vácuo, né? E verificar se a mangueira é correta, né? Ou seja, se ela é adequada para propiciar as aberturas de válvula de serviço. Vou instalar o vacuômetro, né? Onde eu vou fazer o monitoramento de vácuo, né? Onde eu vou fazer a medição do vácuo ali, de preferência aí um digital, né, devidamente aferido e calibrado. Apertar mais uma vez a porca do tubo de sucção. O sexto passo vou abrir os registros de baixa do manifold e vou ligar a bomba até atingir o vácuo desejado, sem então eu abrir a válvula de serviço. Vou fechar o registro de baixa do manifold
e vou desligar a bomba. Feito isso, eu vou liberar o fluido refrigerante por meio da abertura das válvulas de serviço, então é ali onde eu faço o controle, e 5 segundos depois eu vou abrir a válvula de serviço. Aí eu vou gerar o vácuo dentro do meu sistema. Então, isso aí, pessoal, eu posso fazer isso utilizando o vácuo. E uma outra forma também de fazer limpeza é utilizar nitrogênio, né? Utilizar um nitrogênio ali para fazer isso, para retirar principalmente umidade e impurezas, né? Nunca utilizar, pessoal, o nitrogênio é um gás inerte, né? E nunca utilizar um gás reativo e um gás que atrai umidade. Então, por exemplo, o oxigênio, em hipótese nenhuma, porque o oxigênio a gente sabe que ele é sob pressão ali na presença de uma faísca, de alguma coisa, ele é reativo, ele é inflamável. E o oxigênio puro, ele tem um outro problema também, ele é higroscópico, então ele atrai mais umidade ainda. Então, se você acha lá, com oxigênio eu vou limpar ali, pelo contrário, você vai estar sujeito a uma explosão que vai danificar todo o seu sistema, você também está correndo um risco físico, né, ali, pode gerar uma explosão, dar uma perda, e você pode também estar atraindo umidade, que o oxigênio é altamente higroscópico. Ou um dos problemas até na própria pandemia, né, quando o pessoal entubava para receber oxigênio. Então, o pessoal estava com Covid e ia ser entubado para oxigênio, o pessoal já estava debilitado, né, com a doença, e o oxigênio puro tem esse problema, ele é higroscópico, então estava gerando umidade no pulmão do pessoal e gerando água. Então estava aumentando a carga de água e viu o pessoal dava pneumonia, né, que a água no pulmão gera pneumonia, gera as infecções, então era ao mesmo tempo que a intubação era a única forma também, mas ao mesmo tempo muitas pessoas vieram a óbito por questão do oxigênio. O oxigênio puro ele é higroscópico, né? Ele atrai umidade, isso é da própria natureza do gás, né? Então, é só um adendo aqui, né, pessoal, que muitas pessoas vieram a óbito, nem tanto, não por causa do Covid, mas em consequência do Covid, por causa disso, né? Infelizmente, entubaram, né? Pode ser que pessoas próximas daqui da sala, né, ou conhecidos vieram a falecer justamente por isso, né? Nem tanto por causa do vírus em si, né, mas por causa do oxigênio, né? Infelizmente, o oxigênio a gente precisa dele, mas infelizmente a gente não pode respirar ele puro, né? Então, pra você ver, o nosso ar aqui, ele é 78% nitrogênio e o restante, né, 21% é oxigênio, o restante são outros ou particulados ou outros elementos. Então, em tese, a gente só respira 20% de oxigênio. E a gente respirar oxigênio puro demais também não é bom. O nosso corpo também desequilibra nesse sentido. Bom, então, fechando parênteses, retomando aqui, pessoal. Então a gente faz a carga de refrigerante, né? Então, para eu determinar a quantidade de carga, né, que eu insiro no meu sistema, eu faço isso conforme o fabricante. Então, por exemplo, eu instalo inicialmente o meu ar-condicionado, né? É, a carga, ela está toda ali na condensadora, né? A carga de gás. Na evaporadora está vazia, ele é só, vamos dizer assim, lacrado. Então eu faço a ligação e já tem a carga de gás ali para aquele comprimento de tubo, certo? Então, para aquele comprimento de tubo, para aquele fluido refrigerante, eu tenho tantos gramas de gás refrigerante para aquele diâmetro e para aquela extensão de tubulação. Caso haja necessidade, por exemplo, de estender, eu preciso, por exemplo, aumentar a distância entre a evaporadora da condensadora e eu vou precisar de usar mais tubo, né, mais tubulação, eu preciso então fazer mais carga de gás. Aí, para isso, eu vou verificar, por exemplo, no meu fabricante, o tanto que ele recomenda. Para tantos metros a mais de tubulação, coloque tantos gramas de gás. Então, aí você vai conforme o seu fabricante determina, né? Bom, e uma carga também, pessoal, e quando eu faço retrofit, também tenho que verificar essa questão. Então, na questão da compatibilidade do gás, se o gás que eu estou utilizando é mais ou menos compatível, se eu precisar de mais ou menos tubulação, né? Então, uma coisa que também leva em consideração no chamado retrofit.
E um teste que eu faço, pessoal, um dos testes é o do superaquecimento. Esse teste, pessoal, ele é um teste também para verificar se o meu sistema ele é capaz de operar em segurança e com rendimento aceitável. Bom, o que é esse segurança? O superaquecimento, pessoal, é na fase do meu fluido refrigerante, ele tem que entrar no compressor apenas como vapor. Eu vou detalhar isso mais na termodinâmica. Mas o meu fluido refrigerante, ele tem que chegar no compressor como vapor. Em nenhum momento ele pode ter uma fase líquida ali, porque o líquido no meu compressor ele é prejudicial. Esse tipo de compressor em específico, de um sistema de residencial e nos refrigeradores, ele não pode, em hipótese nenhuma. Líquido você diminui ali, você não pode é muito sensível, né? E o líquido é mais denso e você vai forçar o seu compressor e vai danificar ele e diminuir sua vida útil. Tem compressores que aceitam o fluido na fase líquida, são os compressores de parafuso, mas aí são naquelas aplicações maiores, mais robustas, como por exemplo nos grandes sistemas, no sistema aí, nos sistemas de chiller, nos chillers, nos grandes sistemas, por exemplo, de torres de resfriamento. Os VRFs aí você pode utilizar um compressor parafuso que ele aguenta, por exemplo, o fluido na fase líquida. Já esse do residencial são compressores pequenos, né, de pequeno porte, e são mais sensíveis. Então ele tem que estar o meu fluido refrigerante sempre na fase gasosa. Não se preocupe muito com isso, pessoal. Se estiver gerando um pouco de confusão, não é um pouco, pode ser um pouco confuso assim no começo, mas vocês vão ver que eu sempre vou ficar tocando na mesma tecla. Então isso, pessoal, vai ficar meio repetitivo e à medida do que vai passando o tempo, as UCs, o fenômeno é o mesmo, pessoal. Então, tanto faz se a gente estiver lidando com residencial, comercial, industrial, o fenômeno é o mesmo. Eu preciso retirar calor de um ambiente para refrigerar, né? Seja para congelar um produto ou climatizar um ambiente, né? Então, aqui e nesse caso aqui do residencial, né, eu estou colocando aqui o compressor menor, eu tenho que garantir que o meu fluido esteja na fase de vapor. É, ele pode ser vapor saturado? O vapor saturado é quando ele tá na saturação, ou seja, ele está na iminência de mistura de líquido e vapor e para totalmente vapor. Só que para garantir que esse meu fluido esteja totalmente na fase de vapor, eu vou superaquecer ele para deslocar ele um pouquinho da fase de vapor saturado para vapor superaquecido, certo? Então, para isso que utiliza o superaquecimento. E como é que eu faço esse teste? Eu limpo os filtros de ar da unidade interna e dos trocadores de calor para não haver alteração nos dados obtidos. Segundo, eu instalo o manômetro de baixa pressão na conexão da válvula de serviço do tubo de sucção. O terceiro passo é coloco o termômetro, né, em contato com o tubo de sucção, né? Então eu vou utilizar um termômetro aproximadamente 15 centímetros do compressor. Então, um pouquinho a chegar no compressor, eu utilizo um termômetro. Eu preciso então de anotar essa temperatura. Então, eu isolo o termômetro para a temperatura ambiente, né? Ou seja, não ter o ambiente externo, né? A parte externa não afetar a minha medição para não dar erro, né? Após 5 minutos, eu vou medir então a pressão de sucção e vou determinar então aqui, pessoal, eu vou determinar duas grandezas. Então, a temperatura quando chega o meu vapor lá no compressor e outra coisa é a pressão que chega lá na sucção. Então, tem pressão e temperatura, isso é medido. E eu vou comparar, então, com a temperatura de vapor saturado para a pressão de sucção obtida. E onde eu faço isso? Como eu falei, pessoal, eu não vou mostrar, não vou falar isso agora, eu vou explorar mais lá na termodinâmica. Eu já vou mostrar para vocês com uma coisa que chama diagrama de Mollier ou de Carrier. Aqui, ó, diagrama de Mollier. Isso é isso daqui, ó. Então, cada gás, ó, vocês estão vendo? Cada gás ele tem esse diagrama. Esse diagrama aqui, pessoal, eles relacionam as diferentes propriedades termodinâmicas. Então, por exemplo, aqui eu tenho do refrigerante R22. Desculpa, pessoal.
Opa, perdão. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui que é melhor. Então aqui eu tenho o diagrama que é pressão e entalpia de um líquido, de um fluido refrigerante. Então tem isso aqui, ó, essa linha é a linha de saturação do meu fluido. Então nessa região aqui, ó, até nesse ponto aqui que a gente chama de ponto crítico, em cima dessa linha, o meu vapor, o meu fluido está vapor saturado. E daqui para cá ele está como líquido saturado. Então, dentro dessa região, o meu fluido ele está numa mistura líquido-vapor, correto? E fora aqui, ó, então dessa região para cá, ele é um vapor superaquecido e do lado esquerdo aqui em diante, ele é um líquido subresfriado. E onde está, então, vou fazer uma. Bom, eu não ia adiantar muito, não, pessoal. Só quero só mostrar para vocês. Então, vapor saturado aqui, ó. Então, para garantir que o meu fluido esteja sempre com vapor saturado, eu jogo ele superaquecido, eu aqueço ele um pouco mais para cá. Então, a partir daqui, ó, eu obtenho o valor, então, ó. Eu sei que é vapor saturado e a linha aqui também indica qual é a pressão. Com essa pressão e com esse estado de vapor saturado, eu sei então qual que é a tensão ou qual que é a temperatura dele aqui, ó. Eu sei qual que é a temperatura. Aí com essa temperatura, eu vou então fazer uma operação com ele com aquela temperatura que eu achei na prática, lá no meu aparelho de ar-condicionado, no termômetro. Ô, professor, Pode falar. que aí vai ter as duas temperaturas, né? Tem a do sensor e também vai ter a da pressão aí, que vai ser, no caso, a pessoa pode converter para pressão também, saber quanto é a temperatura, no caso, que ele vai estar Não, evaporando. isso é porque aquela que eu tenho lá na tabela é da propriedade do meu fluido refrigerante. Então, eu tenho que saber qual o fluido refrigerante e aquele valor é fixo. E aquele que eu vou obter lá no termômetro é de momento ali. Então, por isso que eu isolo e Isso. vejo. Então, eu vou pegar dessas duas temperaturas, aí eu vou fazer uma operação, que eu vou subtrair uma da outra, né? Então, eu pego essa temperatura de uma da outra E e vou, subtrai. e vou achar uma subtração. Aí tem que ter um valor lá entre 5 e 7, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, não, vou deixar para os próximos ali. Eu acho que na próxima, ou seja, a gente vai falar sobre isso. Aí tem um valor que é entre 5 e 7, né? E isso vale para o superaquecimento e para o subresfriamento também. Para o subresfriamento é um outro parâmetro. Aí, por exemplo, o superaquecimento, se tiver entre 5 e 7, beleza, então o meu vapor está superaquecido e também serve para verificar a carga de gás. Então, se tiver menos de 5, eu coloco mais gás, acima de 7, eu retiro gás, né? Então tem algo a se levar aí. Christopherson, pode perguntar. Quer falar aí, Christopher? Pode. Fala, Christopherson. Acho que ele deve estar com problema, professor, no fone dele. Então, vou continuando aqui, aí não sei se vocês me falam aí. Bom, e para fazer a recuperação, né, pessoal? No caso aqui, a gente está falando para retirar ali um fluido que é nocivo, no caso um R22, eu preciso fazer a recuperação, né? É claro, é ambientalmente responsável a gente pegar esse gás que já é nocivo para o meio ambiente e jogar ele na atmosfera. Então, eu preciso recolher ele de forma para um fluido, para um recipiente adequado, né, e seguro, conforme, né, as normas, né, até por questão mesmo de segurança. Né. Então, eu vou utilizar unidades de tratamentos, né, para reciclar e recarregar esse fluido. Hoje tem muitas dessas, né, unidades recuperadoras aí. Então, eu vou precisar de uma bomba recolhedora, filtros e estação de separação de óleo e um cilindro de armazenamento e transporte, né? Bom, e quando fazer recarga, pessoal, por exemplo, voltar o fluido para o meu recipiente, eu tenho que tomar um cuidado. Nunca posso ocupar mais de 80% da massa de fluido, né? Ou por dentro, lá por dentro
do volume do meu ali botijão, né? Do meu ali recipiente. Isso porque é um gás, né, pessoal? Então ele está sujeito a expandir dependendo da temperatura. Então, para não evitar ali uma sobrecarga ou até vir a ter uma sobrepressão, eu vou colocar apenas 80%. Isso é por questão mesmo de segurança. Ô, professor, Pode falar. sempre que recolher também o fluido, é botar com uma pistola também, né? Sempre verificando a temperatura da garrafa também. Sim, sempre olha por questão, né, de compatibilidade, né, de temperatura. Evitar também, né, essa disparidade de temperatura muito alta, mas geralmente vai estar a temperatura ambiente, né? Muito difícil, né? Até como questão de armazenamento, não deixar esse recipiente à luz do sol, recebendo muito calor, né? Tá para não ter pressão também. Então tem toda uma norma também de armazenamento desses recipientes, né? Bom, então, pessoal, como a gente faz uma escolha, como eu falei, né? A gente tem que levar em considerações alguns componentes aí na hora de fazer um retrofit, né, do fluido refrigerante. Christopherson, quer falar aí? Deixa eu ver se eu... Bom, Christopherson, assim que você pode, se você quiser falar, é só me interromper aí. Eu vou continuando aqui, certo? Bom, então como eu falei, para fazer o retrofit, né, que é retirar ali um fluido que pode estar em desuso ou que já não é permitido por lei, né, no caso aí, por exemplo, o R12, o R22, e colocar um novo, eu tenho que considerar alguns pontos aí, né? Então, primeiro, a capacidade de refrigeração, né? Claro que não vai ser exatamente igual, mas algo que orbite próximo ali dessa capacidade de refrigeração também vale para eficiência. A vazão em massa, né? Então, geralmente ali o tantos quilos por segundo ou por hora ali que flui naquele sistema, né? Tem que ser mais ou menos compatível. Como eu falei também, a questão dos lubrificantes, principalmente do compressor, né? A compatibilidade. Então, esse meu fluido refrigerante, ele não pode reagir quimicamente ao meu lubrificante, né? Ele aí você vai acabar, né? Você vai tirar ali, vai, por exemplo, reagiu ali, pronto. Aí você não vai ter nem fluido refrigerante para fazer a climatização e nem o trabalho do compressor. Então você não vai ter nenhum nem outro. Aí seu sistema, como diz, tá sendo inutilizado, né? A aprovação do fabricante do compressor, né? Então realmente se o compressor ele é compatível, né, com relação à substituição dos químicos, potencial de aquecimento, né? Se ele se não é também agressivo ao meio ambiente, como aquele anterior que você está substituindo, se ele também não tem potencial de agressão à camada de ozônio. Hoje, pessoal, algumas, algumas empresas utilizam hoje, tem um chamado R32. Hoje é um fluido que está sendo utilizado aí. Se não me engano, a Daikin está utilizando, acho que a Elgin está utilizando ele também. Alguns desses fabricantes estão utilizando esse R32. É um fluido aí novo, né, mas relativamente novo no mercado aí, que ele, em tese aí, vamos dizer assim, não falo que é inofensivo, mas é menos agressivo do que os outros que a gente tem hoje. Marcos, pode falar aí. Quer falar aí? Boa noite, professor, boa noite a todos. Boa noite. Professor, a minha dúvida é a seguinte: o senhor respondeu já em parte aí, né? Mas assim, o problema que pode ocasionar, o senhor falou que pode dar uma reação química se eu utilizar um gás diferente do recomendado. É isso? Não, Porque não pode falar. pelo que eu estou percebendo, estão sendo desenvolvidos esses fluidos refrigerantes, mistura, né? Blends de dois ou três tipos diferentes de fluidos para gerar um diferente. Por exemplo, esse R32 é uma mistura de dois tipos de gás diferentes. Aí, isso tudo é em busca de eficiência ou são algumas normas estabelecidas por algum órgão? O que é que está acontecendo? A dificuldade de aquisição desses tipos de fluido? Me explica esse movimento aí, professor.
Na verdade, o Marcos, na verdade, é os dois fatores, né? Por questão de eficiência, né? Para você conseguir fazer, então, uma eficiência melhor a um custo menor, né? Então, vamos dizer assim, tornar mais acessível o equipamento e menos agressivo ao meio ambiente, também atendendo a normas ambientais, né? Uma coisa que eu sempre falo também, aqui é em todas as turmas, amônia. Você vê que o pessoal, né, como eu falei também, o pessoal tenta a questão da amônia, mas ninguém ainda acha um substituto para amônia, né? Você pode até colocar um desses, vamos dizer assim, ambientalmente responsáveis, mas por questão mesmo construtiva, fica muito mais complexo do que um sistema de amônia. E a amônia é muito eficiente, principalmente nos frigoríficos, né, onde o poder dele de retirar calor ali é muito grande. Então é muito nesse movimento. Tem novos fluidos refrigerantes na questão de adequação, né, na adequação de normas ambientais e também para a questão de eficiência, né? Sempre objetivando ali uma melhor eficiência. Isso também vai muito também, Marcos, indo para o outro ramo, para os automóveis também. Hoje você vê os movimentos aí, os motores, né? O chamado downsize, né? Então hoje você está vendo que aqueles motores grandes, V12, V8, V6, já está quase que em desuso. Que estão fazendo? Os motores menores, que trabalham numa pressão maior, utilizando turbina. São os motores 2.0 turbo, 1.0 turbo, né, que são motores menores, mais eficientes, né? Em tese, menos poluidores do que aqueles grandes, né? Os 6 em V, 8 em V, 12 em V, né? É questão até de eficiência mesmo e adequação de norma ambiental, de norma de emissão. Vai muito acaba indo nos dois movimentos, para atingir os dois objetivos aí, né? Isso também vale aí para refrigeração também, né? Certo, Marcos? Seguinte, Professor, eu entendi o que o senhor falou aí. Depois que o senhor mostra aí no diagrama onde está a amônia, para a gente o senhor fazer só um comparativo para o R32, para entender melhor essa questão da troca de calor aí, né? E, e, e evolução, realmente, tudo tende a evoluir para ter uma melhora, né, significativa, né? sim, Só fazendo um contraponto aí, eu tenho um refrigerador aqui de 60 mil BTUs. Quando ele está em uso, eu botei um multímetro lá, né, como ele é trifásico. Cara, ele consome 8 amperes por fase. Aí eu peguei uma ferramenta de um amigo meu que ele mede pico de tensão. Ele desligou, fui botei lá na fase para ver quanto era o pico que ele dava. Meu amigo, o equipamento, ele dá 40 amperes de pico. Professor, isso não existe não, pô. Que consumo da moléstia dos cachorros. Por isso que os fios não aguentam, pô. de Não 6 para adianta. 40? E seja, eu dei um pico. É uma ferramenta que mede pico de tensão. Ele deu um pico de 40 amperes, professor. Uai, não dá sobrecarga de superaquecimento, não tem nenhum indício, não tem esse perigo de. Não, entendeu? Ele não fica, não. Quando dispara o motor, ele dá um pique e cai. É uma Ah, coisa então muito é rápida. só na partida. É na partida. É por isso que o consumo da moléstia dos cachorros. Imagina esse dia todinho, ele dando esses picos de 40 amperes. Com certeza a fiação não vai aguentar, por daqui a um período tem que se trocar, que ela começa a carbonizar, né? Vai Com o ter tempo. superaquecimento também, até Ela perigo de curto, né? um perigo de um curto, por isso que tem que se usar uma bitola de um cabo mais grosso, Sim. né? Aí com isso veio os inverter, né? Evitando esse pico de consumo aí, usando o sistema de inversão na hora de partida no motor. O inverter ele é justamente nessa questão de evitar os picos, né? Ficar esses picos, né? Esses picos Ele que, trabalha mais linear, né? exato, esses picos aí que Ah. acaba com tudo, principalmente energia. Aí eu só mostro aí no diagrama, professor, aí a amônia e o Olha, no diagrama assim, ô Marcos, eu creio para você e para os demais que fica um pouco mais difícil. Eu acho que, por exemplo, na próxima UC eu consigo mostrar isso até com conta.
com conta fica um pouquinho melhor de se mostrar. Vou pegar as mesmas condições para esses dois gases diferentes, o R32 e a amônia. Então, pra você ver, tá? A amônia mesmo é mais para congelar mesmo, para refrigerar, né? Estou considerando aí, né? Mas dá para fazer. Eu vou utilizar nas mesmas condições para você ver a questão mesmo de eficiência mesmo, o copy de um para o outro, né? Por exemplo, um R32 pro para É amônia uma pena nas mesmas pessoa ter condições. é uma pena, né, esse gás, esse fluido ser tão perigoso, né? Se ele não fosse tão perigoso assim, nocivo ao ser humano, eu acho que seria uma solução por bastante tempo aí no mercado, né? Sim. Mas eu acho que aí o pessoal mesmo da pesquisa trabalha demais para isso, né? Porque é o ruim que mesmo você vê a BRF, né? Todos que trabalham aí investem massivamente em segurança, porque eu acho que o mais caro de todo o sistema, né? Nem tanto o sistema de refrigeração em si, é o sistema de segurança, né? Principalmente para evitar o vazamento, né? Os componentes ali, né, tem que ser vistoriados, a manutenção, as intervenções têm que ser muito bem monitoradas, né? Então a questão de segurança acho que é muito mais alto do que o próprio sistema em si, né? Para ainda mais o pessoal diretamente envolvido, né? Muito mais, infelizmente, né? Ok, pessoal? Elton, pode perguntar isso. Em relação à amônia, que ele está com curiosidade, né? É um fluido realmente extremamente perigoso, mas super eficaz, né? Esse é Eu o. já trabalho Esse, com amônia já há um bom tempo já, há vários anos já, mais de 15, mais de quase 20 anos. Trabalho aqui na BRF aqui, de Vitória e Santo Antão, já há um bom tempo, e realmente para mim é o melhor fluido que existe, né? Mas também é muito perigoso. Lá tem eu, túnel lá tem túnel de congelamento, né, para congelar a salsicha lá em pouco tempo. Você chegou a ouvir o acidente que teve aqui de Rio Verde, Goiás, ou Elton? Sim, sim. Teve uma equipe daqui de Vitória que foi para lá prestar um apoio lá, fazer levantamento também. Infelizmente foi triste, né? Infelizmente é uma fatalidade, pessoal. A gente fala, realmente, ao mesmo tempo que ele é bom, altamente eficiente, ele tem esse perigo, né? Isso. É bem, bem complicado mesmo. É algo que, eu falando, o pessoal trabalha mesmo para poder, né? Justamente porque se evita problema, né? A perda humana, né? Irreparável, né? Não tem como, né? É, Ô, Pedro, qual seria o próximo fluido após a amônia tão eficiente quanto? ah, bom, não tão eficiente, mas um pouco próximo da amônia é o CO2, o gás carbônico. Só que o gás carbônico você tem que trabalhar ele uma pressão alta também, porque ele tem que trabalhar em fase líquida e vapor, né? Então, como é um gás na pressão natural, ele é gás, né, atmosférica, eu preciso comprimir ele a uma pressão mais alta para ele se liquefazer, né? Então, eu preciso de sistema de alta pressão. Então, também você lida com, você vai lidar ele ali a alta pressão para liquefazer, para ele ter o poder de refrigeração também, né? Eu acho até mais perigoso que a amônia, CO2, porque a pressão que trabalha aí com luz é altíssima. a, Aí pre- requer realmente um nível de segurança até maior do que a amônia, vamos dizer assim, em relação à pressão que se trabalha. aí a tubulação sob pressão, aí tudo tem que ser muito bem monitorado, né? Até, aí pressão, controle, né? O controle, as válvulas, né? As válvulas de alívio também, né? As válvulas aí de pressão, né? Que fazem aí, é quase como uma caldeira, né? Então, É quase uma caldeira. uma caldeira inversa, né? Qualquer pressão para É. temperatura Essa, abaixo. essa- essas empresas como a Kibon, essas empresas de sorvetes, eles trabalham com amônia também ou já é outro tipo de refrigeração, pessoal? Não,
dependendo se você utiliza os outros sistemas, né? Depende do tamanho e da capacidade, né? Por exemplo, os frigoríficos utilizam amônia porque está lidando com produtos cárneos, né? Então a carne, né? Carne de frango, porco, bovino, né? E são grandes volumes, né? Então são armazenamentos, espaço de armazenamento sem retirar muito calor, né? E muito grande. Então você vai precisar de um sistema muito, muito eficiente, né? E como é produto mais, vamos dizer assim, crítico, né? Que o controle de temperatura deles tem que ser bem controlado ali, né? Para não contaminar a carne, não ter problema de patógeno, aí você tem que fazer isso muito bem feito, né? Então você tem que ter um tempo certo para congelar, para resfriar, para congelar, para evitar, por exemplo, os patógenos ali de contaminar a carne, né? Então você tem que fazer isso de uma forma bem eficiente, né? Não pode demorar muito para resfriar uma carne, né? Depois, por exemplo, você faz todo aquele processo, né? Desossa, abate, desossa, enfim, né? O processo da carne ali, né? Então aí para armazenar já tem que, tanto tempo, tem que deixar aquela carne congelada na temperatura X, né? Porque senão, nesse meio tempo aí de congelamento, os micro-organismos estão atuando. Então você tem que evitar que eles atuem, né? Então o melhor é amônio, não tem como, né? Você pode ter um outro, sim, mas vai demorar muito mais para congelar uma carne, né? Pelo tamanho do frigorífico, coisa desse sentido, né? Elísio, pode perguntar aí. Não, professor, era só, tá ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Era só a questão do que o Marco colocou aí. Esse negócio de pico, o senhor só me corrige. Não existe um equipamento que faz o controle, né? Eu não sei se é o soft start, né? Sim, mas aí porque depende da potência, né? Se a potência for pequena, talvez nem compensa ter ali uma partida suavizada, né? Depende muito do tamanho, né? Da potência Seria uma do possibilidade. motor ali, né? Do compressor que vai partir, né? Aí você utiliza esse suavizado, mas dependendo, nem compensa, que é caro, né? O inversor ali, um soft start, ele é relativamente caro, né? O custo é um pouco alto, né? Mas se lá isso tem influência sobre o consumo lá, não, só essa colocação que eu fiz, que existe a possibilidade de fazer esse controle, né? Existe o Sim, equipamento É, isso- que conhece aí. sim, sim, é, foi boa essa, Elísio, seu Elísio. Essa pergunta que eu até tinha Ah, pensado tá nisso, no né? céu, eu tá no Existe essa possibilidade de você colocar um soft start e aí trifásico ou não, não tem? Mano, tudo depende da potência, né? Se a potência do meu compressor é baixa, você pode fazer uma partida direta, só que aí é sempre bom controlar as partidas, né? Sempre não com quantas máquinas lá, não quantos equipamentos. É não deixar ter um equipamento só de 60 mil, Carrier, certo? não. Aí, assim, a minha grande questão é essa, poxa, a partida é muito alta, a corrente de partida. É Aí será 40, que 40 amperes, acho que já nesse caso aí, nessa grandeza de corrente, eu acho que sim, você pode utilizar uma soft start. Pode utilizar ela será perfeitamente que dá para. certo, professor? Isso não vai ocasionar algum problema no compressor, alguma coisa, não? Não, o Não, equipamento é não, para né, isso, de rapaz. forma alguma, até porque você suaviza para poder, não só para o compressor não ter vamos dizer assim, também um pico de partida, né, para ele não ter esse solavanco, né, e também ajuda a suavizar nele, não vai de uma vez, né. Entendi, entendi. Rapaz, é até um caso de estudo para fazer o esquema elétrico aqui para esse Professor, bicho. E bora com as, relação ao gás, professor, então também na aula presencial, o professor, fugiu o nome dele agora, muito bom também, colega do senhor, só está aqui da unidade da aula presencial. Está se pensando também no gás, a mistura do gás de cozinha com isopropano, não Isso, lembro, tem é isso isso? mesmo, é o isopropano, é isso mesmo, são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, exato. Isso, também são utilizados. É porque eles são, vamos dizer assim, menos agressivos, né? O meio ambiente também, e tem uma certa eficiência. Isso para o residencial, né? É claro. 290, né? Se eu não me engano.
Qual? Não entendi. O R290, né, que é o butano com o, eu não esteja enganado, que é o que está previsto aí a partir de uma data aí ser mudado, né, e vai ser não tem um período aí que vai ter uma transição, né, que a Europa já está usando. Então, se eu não, Agora, se, eu não eu sei, não, eu sei que o do R20, o R12 e o 22, ele é até 2030. e 2030, ele vai ser proibido totalmente, né? Assim, questão de venda e substituição também. É recomendado que todos os aparelhos que têm esses dois sejam substituídos por um novo, né? e Agora o R200, agora deixa eu só, não estou me lembrado qual que é o R290. Até bom aqui, vou também não especular. tem enganado, Deixa eu ver aqui. professor. Aí, tá vendo? Ah, é o propano, ó. É o propano, é o propano. É. Propano, porque eu realmente eu não de cabeça aqui tá vendo? Ele é comercial industrial, ó. E, Tá vendo? Tem as propriedades dele aqui, ó. é, Olha lá, tá vendo, ó? Mercúrio e o R, carbono. R290. Isso. Tá vendo? Ó, calor latente, ó, flamabilidade, ó. O COP dele, ó, para menos 10,45. Então ele tem densidade, ó, líquido saturado. Então temperatura de ebulição, a crítica, né? Tem todos os dados dele aqui. Bom, vamos continuando aqui, pessoal. Deixa eu só para finalizar aí, né? Bom, e a questão aí do procedimento, né, pessoal? Fazer o retrofit, o mesmo aí. Bom, é isso aí, pessoal. Era isso aí que eu queria falar para vocês. Aqui tem mais exercícios aí, para vocês darem uma treinada mesmo, né? Ah, então aqui, pessoal, tá vendo? Aqui tem um comparativo, ó. Tem um comparativo, por exemplo, ó, do R22, ó, com relação aos outros. Então, por exemplo, o R22, o 427A e o 407, ó. Tá vendo? A capacidade de refrigeração, ó, ele comparado ao R22, 91, 97, ó. O COP, ó, tá vendo bem próximo um do outro. A vazão em massa, tá vendo bem próximo. Então é nisso que a gente tem que ver, pessoal. É as questões das propriedades serem próximas, por exemplo, daquele que eu quero fazer um retrofit. É só um minuto, pessoal. Então, por exemplo, a temperatura de descarga, né, a agressividade ao meio ambiente, que é o GWP, o ODP aqui, né, e o custo, ó, tá vendo? Ó? Os outros aqui é um pouquinho o custo, mas é bem próximo. Então, quando você vai fazer um retrofit, é isso aqui que a gente leva em consideração: a capacidade de refrigeração, COP, vazão em massa. Então, faz esse checklist aí. É mais ou menos próximo. Como eu falei, não fica exatamente igual, mas se orbita próximo, já é o suficiente. Não precisa de fazer, na verdade, nem a necessidade de fazer nenhuma alteração. Ó. Por exemplo, se utilizando esses dois gases aqui, ó, não tem nenhuma necessidade, por exemplo, de fazer uma alteração nas características do meu sistema. Pode fazer simplesmente retirar o gás e colocar outro. Faz a limpeza e faz a inserção do gás aí. Ok, pessoal? Era isso que eu queria mostrar aí para vocês. Alguém com alguma dúvida, questionamento aí? Tá tranquilo, tá suave aí. Certinho, pessoal. Bom, então vou finalizar aqui por hoje, pessoal. Caso então tenha alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar aí, tá bom, pessoal? Vamos desejar a vocês aí então uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem então todos com Deus e até a próxima. Professor, rápido, Pode tá, falar. tá previsto para terça-feira o início do próximo módulo, né? Aí já tem aula com É, o senhor. Isso é a próxima unidade curricular. Só que eu não vou conseguir dar aula ao vivo para vocês. Provavelmente eu vou gravar e deixar disponibilizado aí depois, que eu vou estar em um evento externo, uma capacitação externa aqui pelo Senai. Porque já é o início do outro módulo, né? Na verdade não é do módulo, é a última UC do módulo, é a última unidade curricular desse módulo, que é Sim, fundamentos, sim. na verdade fundamentos não, refrigeração e climatização residencial. É do básico, né? Isso, ainda estamos no básico. Aqui estamos no penúltimo do básico aqui. Tá ótimo. Ok, pessoal? Então,
mais uma vez, então, aí, pessoal, desejar a todos uma boa noite, ok? Estão todos com Deus aí e até a próxima. Até a próxima, professor. Boa noite. Tchau, tchau aí, boa noite. Valeu. Valeu. Esse mesmo aí. Cabeça tão cheia de coisa. Esperar agora só sábado a aula presencial. Né? Sábado, não é amanhã, sábado agora não. É sábado 22. É o quê, Luiz? É sábado 22, não é esse sábado agora não, viu? Sábado 22 de março. É esse sábado agora o outro. Tem aula presencial. Vai ter esse sábado, não? Não, pô, esse sábado não. Esse sábado não. Tá lá dia 22 de março. É, 22 de março. Poxa.